Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, que nem nós vimos, né? Tá havendo uma campanha por parte dos bolsonaristas de colocar na cabeça do público de que o governo não está fazendo nada. Nem o governo, nem os militares. Eles são revoltados com os militares porque eles não deram o golpe de Estado, né? Para implantar no Brasil uma ditadura do mito. Olha que povo doente que é esse pessoal. Eles reclamam agora aí de censura, censura de Xandão, não sei o quê, mas é o mesmo pessoal que levantava os cartazes escrito AI-5. Para quem não sabe, AI-5 foi um decreto publicado pelo Castelo Branco, pelo Castelo Branco, se não me falha a memória, que foi um dos presidentes militares, onde ele instituía oficialmente a censura no Brasil. Aquilo sim era censura. Se você fosse contar alguma piada no show, tinha um oficial do governo lá para cuidar se a piada podia ser contada ou não. Se fosse uma coisinha assim que pudesse ofender o governo ou prejudicar alguma coisa, censura. Se você fosse gravar um disco também, tinham discos inteiros naquela época com faixas riscadas pelas gravadoras, porque a censura não permitia. Livros eram censurados, artistas eram censurados, todo tipo de pessoas eram censurados. Até nas escolas e universidades tinham oficiais do governo, disfarçados, né, a paisana, para ver se o professor não estava falando alguma coisa demais. Porque se o professor falasse um azinho sequer contra o regime da ditadura, aquele professor era preso, quiçá morto, né? Que acontecia muito isso na ditadura. Então esse mesmo pessoal doente, que reclama de censura do Xandão, que não é censura coisa nenhuma, porque eles cometem crimes, provocam a justiça vai atrás deles, eles falam, estou sendo censurado. É o mesmo pessoal que queria um AI-5 aqui no Brasil, sob o Bolsonaro. Sabe, tanta gente, tantos canais por aí do YouTube, que até que eles mesmos gostam, sabe, os bolsonaristas iam ser censurados e retirados, e talvez seus influenciadores presos, inclusive eu, porque quem não apoiasse o mito, com certeza esse AI-5 do mito iria ferrar a gente. Eu mesmo já estaria ou fora do Brasil ou morto uma hora dessa, tá? Agora, o que acontece? Essa campanha deles, além de disseminar ódio contra os militares, é também contra o governo. O objetivo deles não é ter empatia pelas pessoas que perderam tudo no Rio Grande do Sul. Pessoas que perderam casa, alimento, objetos pessoais, até os animaizinhos as pessoas abandonaram, né? Nós vimos aí N resgates de cachorros e gatos nos telhados de suas casas, até um cavalo. Mas o objetivo deles não, é mentir para dizer que o governo não está fazendo nada, porque o governo não é o governo que eles queriam do mito. Então é uma loucura doentia o que está acontecendo no Brasil, que está prejudicando inclusive os próprios gaúchos. Porque a partir do momento que se mente que as doações não estão chegando, que o governo está impedindo de ajudar, impedindo de chegar as doações, de chegar medicamento, não sei o quê, as pessoas param de doar. As pessoas pensam, para que eu vou doar se o governo está impedindo as pessoas de receber as doações? Então só aí vocês veem o nível de crueldade dessas pessoas bolsonaristas. E o Whindersson Nunes, eu não sei porque, ele está entrando nessa mesma vibe. Quando começou as tragédias lá no Rio Grande do Sul, o Whindersson foi um dos primeiros a ajudar. Porque o Whindersson ele é um cara humano, ele tem sensibilidade, sabe? Ele tem empatia pelas pessoas. Eu lembro quando teve a crise de oxigênio em Manaus, que ele foi um dos primeiros a encabeçar uma campanha para comprar cilindros de oxigênio e mandar para Manaus para salvar vidas. Porque o genocida não estava nem aí. O governo federal tinha sido avisado com antecedência pelo governo de Manaus e pela empresa White Martins, que fabrica aqueles cilindros de oxigênio, que eles não iam dar conta de suprir a demanda. Porque era uma epidemia, tinha muita gente sendo contaminada pelo vírus, e a empresa não ia dar conta de produzir tantos cilindros de oxigênio. O que o governo fez? Cara, não é obrigação do governo levar oxigênio para Manaus, tá ok? Esse era o genocida que essas pessoas defendem e queriam como ditador do Brasil. Tanto que na época até o Nicolás Maduro, que é considerado o ditador da Venezuela, ele mandou oxigênio para Manaus. O presidente da época, o governo federal, Itamaraty, não deram nenhum obrigado sequer para o Maduro, mas ele foi lá e ajudou. E o Whindersson também, ele encabeçou uma campanha para comprar cilindros de oxigênio e mandar para Manaus, onde tinham até bebês perdendo a vida, bebês. Tanto que vários bebês foram transportados para outros estados porque não tinha oxigênio para salvar a vida deles. O Whindersson foi lá e ajudou. Legal, o garoto é decente. Inclusive eu acho até errado as pessoas que estão atacando ele agora, mas nós vamos chegar nesse ponto. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. Começou lá a tragédia das enchentes, ele foi um dos primeiros a encabeçar ajuda e donativos para mandar para o Rio Grande do Sul, patrocinando inclusive aviões, helicópteros. Ele mandou até o segurança pessoal dele lá para o Rio Grande do Sul para garantir que aquelas doações iam chegar às pessoas. Ele colocou no Twitter dele. Então a atitude do Whindersson diante de catástrofes que acontecem no Brasil é sempre exemplar. Ele é um garoto humano, ele vai lá, ele ajuda e realmente não tem o que criticar dele nisso. Mas aí aconteceu daquele cavalo que viralizou, que foi apelidado de Caramelo, que ele ficou em cima de um telhado. E todo mundo ficou muito preocupado com a situação do cavalo. Inclusive o Felipe Neto postava todo dia, toda hora, sabendo se alguém já tinha resgatado, como que ele poderia ajudar, não sei o quê, porque estavam preocupados com o cavalo. Aí resgataram o cavalo, a Janja comemorou no Twitter, ela fez um videozinho, onde dá a entender que ela também teve uma participação no resgate do cavalo. Eu não sei até que ponto que é verdade ou não,
Essas informações na internet a gente não tem como saber, mas dizem que ela falou com o Derrit, que é o secretário de segurança aqui de São Paulo, e a equipe dele que estava lá da Polícia Militar de São Paulo pegou um barco com veterinários, foram até onde estava o cavalo, sedaram o cavalo e conseguiram resgatar o cavalo. Então parece que ela fez essa ponte, né, entre a Polícia Militar, que já estava lá no Rio Grande do Sul, mas era de São Paulo, então ela fez essa ponte para que eles pudessem resgatar esse cavalo que estava causando preocupação. Se é verdade ou não, eu não sei, mas o fato é que o cavalo foi resgatado, graças a Deus, e o fato é que ela ficou feliz por isso. Aí o Whindersson, estranhamente, ele vai lá e posta uma foto em cima desse vídeo da Janja, de uma mulher lavando roupa, que é uma cena de uma novela Travessia, se eu não estou enganado, da Globo, de uma mulher lavando roupa. O que ele quis dizer com essa foto não ficou claro, porque ele não colocou uma legenda. Mas a leitura que eu faço dá a impressão que ele está mandando ela lavar uma roupa, que é uma mulher na beira de um rio lavando uma roupa. Ou dando a entender, vai lavar uma roupa que é melhor que isso. Ou o lugar de mulher é lavar roupa e não se metendo nessas coisas que a gente está ajudando aqui. Para mim, me pareceu uma postagem um pouco machista e completamente desnecessária. Porque até então a Janja também estava lá no Sul ajudando as pessoas. A Janja foi lá, doou cesta básica, mantimento, medicamentos, tem imagens dela lá ajudando. E a Janja em nenhum momento atacou o Whindersson Nunes, nem pela ajuda dele, nem por nada. Então eu não sei se ele ficou incomodado porque ela, de alguma forma, assumiu uma participação no resgate, que talvez ele não tenha gostado, ou se ele entrou nessa vibe bolsonarista de que o governo tem que ser o culpado de tudo, de que o governo não está fazendo nada, que é a tática deles. Então, como a Janja pode ter ajudado, então ele talvez tenha ficado mordido e foi lá e quis fazer um ataque gratuito à Janja. O fato é que o ataque não faz o menor sentido, é completamente desnecessário. Depois, como se não bastasse, ele ainda arrumou uma tretinha com o Felipe Neto. Que gostem ou não, mas o Felipe Neto também ajudou pra caramba e está ajudando ainda lá no Rio Grande do Sul. Só de respiradores ele mandou um monte. Respiradores não, perdão, purificadores de água, que pode purificar até 5 mil litros de água cada um. Inclusive já mentiram sobre o Felipe Neto, falaram que ele superfaturou os purificadores, que era 18 mil, ele estava pagando 22 mil. É mentira, pessoal, é ter mais 2 mil de um custo técnico e mais 2 mil de não sei o que. Então o preço total chega a 22 mil. Mas bem ou mal, o Felipe Neto também ajudou. Ele fez uma vaquinha, arrecadou 4,8 milhões de reais e conseguiu mandar toda essa ajuda para o Rio Grande do Sul. Então ele entrou também numa treta com o Felipe Neto, resgatando um livro dele de anos atrás, que era um livro chamado Mata, Casa ou Trepa, não sei o que. Uma tretinha completamente boba e desnecessária. Então realmente eu não sei o que aconteceu com o Whindersson, porque ele como ser humano, ele é um ser humano que ajuda muito. Não sei se é porque, como ele mesmo disse no Twitter em resposta ao Felipe Neto, que ele usa drogas. Aliás, não sei nem porque ele disse isso, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas aí ele falou, eu não uso mais droga ultimamente, mas eu só fumo maconha, ele falou pro Felipe Neto. Também não tem nada a ver com o assunto e talvez seja justamente isso que está afetando a mente dele. É uma hipótese, tá? A pessoa quando faz muito uso de entorpecentes, essas coisas, a pessoa vai ficando com a mente meio confusa. Eu sei que aqui onde eu moro eu já tive muitos problemas com viciados e eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa tá até de boa com você, tudo normal, de repente a pessoa faz uma merda que nem queria fazer só por causa do efeito do entorpecente. Então, essa é uma hipótese, tá? Mas o fato é que ele criou uma treta com a Janja e com o Felipe Neto completamente desnecessária, porque eles também estavam ajudando lá, e muito no Rio Grande do Sul. Agora, também acho errado as pessoas que estão atacando o Whindersson, chamando ele de bolsonarista, tá? O Felipe Neto chegou a falar para ele que durante o governo Bolsonaro ele foi omisso. Isso é verdade. No governo do Bolsonaro, talvez para não perder seguidores, essas coisas, ele realmente foi omisso. Enquanto que pessoas que não são porra nenhuma na internet, que nem eu, mesmo tendo um público pequeno, sabendo que eu ia perder muitos seguidores, eu também dei minha cara a tapa para combater o bolsonarismo. Enquanto que ele, que é um youtuber gigante, um dos maiores do Brasil, ele ficou caladinho quando o Bolsonaro estava fazendo um montão de merda, as pessoas morrendo, chegando a uma média de 5 mil brasileiros por dia por causa daquele genocida, e ele ficou de boca fechada. Mas não acho que é o momento de jogar isso na cara dele também, porque, como eu falei, bem ou mal, quando acontecem essas tragédias, ele ajuda. Ele pode ter sido omisso no governo Bolsonaro, mas quando teve a crise lá de Manaus, ele ajudou. Então, eu acho que o Felipe Neto também deveria refletir um pouco sobre isso. E outras, essas pessoas, mesmo os da esquerda que estão atacando ele, chamando ele de bolsonarista, eu acho errado, porque também, ao mal, ele ajudou. Tanto lá em Manaus, quanto agora no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, se o Whindersson tá meio doido, ou se ele tá fazendo ataques gratuitos a Janja, sei lá, deixa pra lá. Pelo menos o que importa é que ele fez um puta trabalho, ele ajudou, e ele não ficou disseminando, como os bolsonaristas, que o governo não quer fazer nada. Ele foi lá, fez a parte dele, foda-se. Agora, o que ele tem de pessoal contra a Janja é um mistério. Por que ele teve essa atitude tão agressiva, né? Até machista, né? Botar uma mulher lavando roupa, né? Como se fosse função de mulher fazer isso. Não saberemos, pessoal. Mas o fato é, ele pelo menos fez a parte dele e ajudou. Agora, se ele entrar nessa vibe bolsonarista, se foi por isso que ele postou a imagem, eu lamento. Porque é um cara humano que a cada vez que acaba partilhando de valores com o que tem de mais escroto no Brasil, que é o bolsonarismo. E eu espero que não seja esse o caso. Eu prefiro pensar que ele ficou doidão, chapou de alguma droga e fez um ataque gratuito. É melhor a hipótese da droga
do que bolsonarismo, sendo bem honesto, tá bom? Daí, galerinha, só um videozinho de reflexão, comentem o que vocês acharam, tá? Quem curtiu, dá um like aí no vídeo, tá? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.